Querido irmão, querida irmã, nós buscamos durante todo o mês vocacional nos colocar sobre a grande vocação de sermos filhos e filhas de Deus, chamados a termos uma vida que se assemelha ao nosso Papai do céu, a Jesus, a sermos imagem. Assim como um filho, uma filha, traz a fisionomia, os traços do seu papai, nós deveremos ter como cristãos, particularmente, os traços, a fisionomia de um Deus. Tentamos mergulhar por aí. Tentamos entrar na grande e mais bela de todas as vocações, o sonho de Deus, o maior bem de Deus, o maior bem humano, que é a família, meditando e refletindo, e que eu convido que vocês não deixem de assistir e acompanhar e não perder nenhum só dia da Semana da Família. É o grande bem a ser salvo. Fica aqui o meu convite e tem que vocês permanentemente ouvirem. E mais ainda, tentamos entrar no caminho que Deus deu a Moisés para formar a vida do seu povo, os estatutos da vida da organização do povo de Israel. E agora vocês me permitam que eu tente unir o 9º e o 10º mandamento num só mandamento. Porque é assim que o Deuteronômio, capítulo 20, versículo 17, 18 e 19 diz: é um só mandamento. Não deseje a mulher do próximo, e não cobice as coisas alheias, e não deseje a mulher do próximo. Exatamente, o 9º e o 10º mandamento são um só mandamento. Se vocês forem lá em Êxodo, capítulo 20, aí pelo versículo 16, vocês ouvirão assim: e vocês não terão a propriedade, dizia o Deus aconselhando ao povo de Israel para não ter a mentalidade de Faraó. E vocês não devem cobiçar a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, o empregado do seu próximo, as terras do seu próximo, os bens do seu próprio, as ovelhas do seu próximo. Nada, você não pode cobiçar. Do que se trata o 9º e 10º mandamento? Se trata da enfermidade mais terrível do coração humano, a cobiça e o poder exagerado de ter, a riqueza exagerada e a cobiça. A cobiça é uma enfermidade de todos os animais da terra. O único animal que se desequilibra em profundidade quanto ao ter é o animal homem-mulher. Todos os outros animais produzem, têm a sua comida, alguns armazenam, mas o ser humano é insaciável. Dos 7 bilhões e 400 milhões de pessoas da humanidade, depois de praticamente 4.000 anos, porque foi aí que foi dado os 10 mandamentos a Moisés, no ano 3.000 e poucos anos antes de Cristo, até hoje, 3.000 e poucos anos atrás, os 10 mandamentos foram apresentados ao faraó. E depois de 10.000 anos atrás, o homem moderno, dos 7 bilhões e meio de pessoas, incrivelmente, 12% das pessoas mais ricas do mundo possui 60% da riqueza do mundo. Em nome de quê? Que animal é esse? Que mentalidade é essa? Que deturpação é essa de uma espécie no tempo? Dos 7 bilhões e 300 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas vivem com 5 dólares, com 2,5 dólares a 3 dólares, 6 a 7 reais por dia. Tem um mínimo do mínimo para viver.
por pessoa. 1,2 bilhões, mais ou menos, não se sabe direito, estão na extrema miséria, milhões e milhões morrendo de fome. Num mundo que só o desperdício dos países ricos, suponhamos, sem condenar Estados Unidos, o que se larga no lixo, daria para matar toda a fome dos famintos da África, que são milhões. Numa sociedade brasileira que se diz uma pátria católica, cidadania, olha que orgulho, aonde existe uma nata cada vez mais ricos, e onde uma grande margem da sociedade ainda está na exclusão, sem escola, sem direito, sem dignidade, estão na rua, estão no crack, estão na miséria, estão no abandono. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçada da toda alheia significa ir contra a cobiça, contra o espírito de riqueza exagerada. Por isso, dizia Pio XII, que o sistema capitalista extremista é tão diabólico, é tão perverso, ou até mais perverso que o próprio sistema comunista. No momento que prega o ter, o possuir, o gozar, não importa a que preço, a que lágrima, a que sociedade, a que mundo. Aqueles que se servem dos seus cargos para roubarem, para desviar o dinheiro, e os hospitais estão na miséria, e as nossas crianças não estudam, e há um mal social desse isso. Aqueles que roubaram e que pelo espírito do dinheiro roubaram, vivem a perversidade e o desconhecimento desses dois mandamentos. Não usar, não desejar a mulher do próximo. A campanha de fraternidade da Igreja do Brasil desse ano é a escravidão. É o uso da mulher. É usar o ser humano, a mulher, como fonte de prazer, de autogratificação. Manipular o tráfico internacional, o trabalho escravo. O trabalho que manipula, o trabalho injusto, a riqueza extrema, sob o suor e lágrimas, que o profeta Amós, que o profeta Isaías diz: ai de ti, rico, que falsificas o peso da balança, ai de ti, rico, que atrasa o salário dos teus pobres, ai de ti, Deus jamais haverá de te perdoar tamanha blasfêmia. O 10º mandamento, o 9º e o 10º, combate o tráfico humano, o uso do ser humano por interesse e o uso dos bens à custa da lágrima dos outros. Doença de Faraó, doença através dos tempos e doença de nossos dias. Nós todos temos o direito de ter o necessário. Entretanto, nós todos não podemos ter o supérfluo enquanto o irmão passa a necessidade. Na hora da morte, Deus não me pergunta se todo dia eu rezei. Na hora da morte, eu estava com fome, eu estava só, eu estava abandonado, eu precisava de ajuda, eu precisava de consolo, eu precisava de oportunidade, eu precisava de comida. E você me atendeu. Receba a vida eterna. O 9º e o 10º mandamento reflete nessa direção. Que Deus nos abençoe.